Você que pode, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Jeremias, capítulo de número 18. Olha, escute isso. Jeremias, capítulo 18, verso 1. Você que pode, compartilha, porque está muito baixa a nossa audiência. Vamos lá? Deixa Deus te usar. Vamos para cima. Jeremias 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que grandeza, hein? Que grandeza da parte de Deus. Assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Se é a voz de Deus para mim e para você, você pode ter certeza disso. Você pode ter convicção que é a voz de Deus para mim e para você. Escute isso daqui. Eu serei breve nesse comentário, mas será de muita luz espiritual para a sua vida. Jeremias é visitado por Deus, pelo Espírito do Altíssimo. E a primeira convocação que Deus faz com Jeremias é a seguinte: Jeremias, na posição que você está, aonde você está, você precisa descer, porque eu tenho uma palavra para você. No lugar que você está, Jeremias, não tem como eu falar contigo. Eu quero que você desça à casa do oleiro. Eu preciso dessa sua atitude, para que eu possa falar contigo, para que eu possa manifestar a minha palavra na sua vida. Se faz necessário você descer, para que eu possa falar contigo. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios, do nosso orgulho próprio, tão cheio da nossa autossuficiência, tão confiante e tão convicto em nossos dotes e em nossas capacitações, que ficamos impossibilitados de ouvirmos a voz de Deus. Às vezes nós estamos tão dominados pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria arrogância, pela nossa própria autoconfiança em nós mesmos, que não tem como Deus falar conosco. Que para Deus falar conosco, se faz necessário uma descida da nossa parte. E aí essa descida da nossa parte acontece de que maneira? Deus permitindo certas situações, certos problemas, certas lutas, até mesmo alguns tipos de dores
acontecer em nossa vida, para que nós venhamos a nos assentar e entender que nós necessitamos de Deus, e entender que nós precisamos trilhar uma caminhada de humildade, uma caminhada de dependência total do Senhor em nossa vida. Deus chega em Jeremias e diz para ele: Jeremias, desça a casa do oleiro. Ninguém gosta de descer, todo mundo quer subir. Quem gosta de descer? Todo mundo quer subir. O desejo, a vontade do ser humano é subir. Em todos os ambientes da vida, todo mundo quer subir, ninguém quer descer. O convite para descer é um convite desagradável. O convite para mim, para você, para qualquer um de nós, você precisa descer. É um convite que não é agradável. É um convite que muitas das vezes não nos causa um bem-estar, mas é um convite necessário para que a voz de Deus venha soar no íntimo do nosso ser. Se nós não descermos, a voz de Deus não pode soar no íntimo do nosso ser, realizando um grande projeto. O segredo para mim, para você e para nós subir é descer. O segredo de agradar a Deus é obedecer. Você consegue compreender? Então, o primeiro convite que Deus faz a Jeremias é: desce até a casa do oleiro, que lá eu falarei, eu te manifestarei a minha palavra sobre a sua vida. Quando Jeremias chega diante da olaria, quando ele chega naquela olaria que estava no lugar baixo, a Bíblia diz que ele começa a observar o oleiro que estava trabalhando com o barro na olaria, e aquele oleiro colocava o barro em cima das rodas e rodava, e conforme ia rodando, ele foi moldando com a sua mão aquele barro, aquele vaso. E no moldar com as suas mãos aquele barro, o vaso por si só se quebrou, por si só se espatifou, por si só se arrebentou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Entenda bem, uma coisa é o oleiro quebrar o vaso, outra coisa é o vaso por si só se quebrar. Nessa ocasião não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou, diz a Bíblia. Entenda bem, o oleiro estava moldando e o vaso se quebrou. Ele não suportou o processo, ele não suportou a maneira pela qual ele estava enfrentando aquele processo. Quem sabe ele não suportou enfrentar aquele processo porque ele estava muito úmido, ele estava muito liso, e por ele estar muito úmido e muito liso, ele se quebrou. Quem sabe ele estava muito seco, e por ele estar muito seco, ele não suportou a velocidade das rodas e se quebrou. Que lição que nós pegamos com essa passagem bíblica. Assim é na nossa vida. Às vezes nós nos quebramos, às vezes nós nos quebramos por conta própria. Por quê? Porque nós estamos lisos demais. Liso demais. O que é o vaso liso demais? É aquele vaso que se acha muito esperto, que se acha mais inteligente do que os demais, que se acha mais sábio do que os demais, que se acha acima da média, Esse vaso liso demais simplesmente se espatifou, se quebrou, porque era liso demais. E assim é na vida. Quanta gente que está caminhando bonito, que está indo bem na presença de Deus, mas a sua maneira de querer ser liso demais, de querer ser mais esperto do que os outros, de se achar mais inteligente, mais sábio, mais dotado de conhecimento, mais preenchido pelo Espírito Santo, acaba se arrebentando. Quantas pessoas que você olha e você observa e você vê que a pessoa está ali, e você olha e diz: nossa, esse irmão, essa irmã, essa pessoa aí está cuspindo fogo,
está cheio de Deus, mas no fundo, é uma pessoa que ela quer ser mais esperta do que as outras, quer ser mais lisa do que os demais e acaba se arrebentando lá na frente. Outros são secos demais, né? É muito seco, trata a vida espiritual com muita sequidão, com muita secura. Falta essa flexibilidade, pessoas que são inflexíveis, pessoas que querem manter e viver uma vida espiritual, embasando a vida dos outros na sua. Todo mundo tem que ser igual a ele, e ele automaticamente não aceita quem é diferente, quem serve de uma forma diferente, mas de uma forma certa, mas diferente. A pessoa já não aceita, é aquela pessoa seca, aquela pessoa que não é flexível. Essa falta de flexibilidade pode ter sido motivo desse vaso ter se quebrado. Ou ele se quebrou por ser liso demais, por estar muito úmido e liso demais, ou ele se quebrou porque ele estava seco demais e a sua secura levou ele a se arrebentar e se espatifar. Mas o interessante é que liso demais ou seco demais, esse vaso estava nas mãos certas. Olha para cá, liso demais ou seco demais, esse vaso estava nas mãos certas. Se ele estivesse nas mãos erradas, por ser liso demais, alguém iria olhar, e dizer: deixa isso para lá, vou pegar outro barro e vou fazer um vaso novo, porque esse daí não tem mais utilidade não, está muito liso, está muito úmido. Se ele estivesse muito seco na mão errada, alguém iria olhar e dizer: não, está muito seco, deixa isso para lá, vou pegar o que eu tenho aqui, outro barro, larga isso para lá, não tem mais conserto. Mas por ele estar na mão do oleiro, que sabia o que estava fazendo, que sabia como manusear o barro, independente de muito liso ou de muito seco, ele disse: agora eu vou pegar esse barro que se quebrou, esse vaso que se quebrou, e vou fazer um vaso conforme eu bem entendo que ele deve ser feito. Quem sabe pegou aquele barro, tirou as pedrinhas que estavam ali, que eram motivo também de rachadura e de quebradura, tirou as pedrinhas. Às vezes na nossa vida se faz necessário as pedrinhas serem tiradas, Às vezes é necessário as pedrinhas serem tiradas, os cisquinhos, serem tirados. Às vezes é necessário ser tirado as palhas que estão ali, as palhas secas de grama, de capim, que está pelo meio, que vai tirar toda a beleza do vaso. Às vezes é necessário ser arrancada. Como é isso, pastor? Às vezes, na nossa vida, existem pedrinhas que atrapalham o trabalhar de Deus. Às vezes na nossa vida existem pedrinhas que atrapalham a preciosidade e a beleza do Evangelho de ser manifestado e materializado em nossas vidas. Ele tirou as pedrinhas, conferiu se estava muito liso ou muito seco, colocou sobre as rodas e colocou para girar, colocou para rodar. E nesse rodado ele foi moldando conforme ele bem entendia que deveria ser feito aquele vaso. E ainda olha para Jeremias e diz assim: não poderei eu, Deus falando, não poderei eu, Jeremias, fazer na sua vida como esse vaso. Um abraço, Mauri. Exatamente, às vezes a pedrinha tira toda a beleza do Evangelho da nossa vida. São pedrinhas. O que são as pedrinhas? As pedrinhas são a mágoa, aquelas revoltinhas que nós carregamos dentro de nós, a raiva, a ira, a falta de perdão, a falta de reconciliação, a falta de paciência, a falta de perseverança, a falta de nós mantermos uma trilhada, uma caminhada firme na presença de Deus. Às vezes é tudo isso que tira a beleza do Evangelho da nossa vida. Você que está aqui, ninguém melhor do que você que está ouvindo essa palavra para fazer uma autoanálise de você, se tem pedrinhas aí ou se não tem. Ninguém melhor do que você para fazer uma autoanálise se o vaso está muito liso ou não. Ninguém melhor do que você para fazer uma autoanálise se o vaso está seco demais ou não.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos avaliar. O evangelho, quando ele é pregado não para multidões. Não, o evangelho, quando é pregado de uma forma individual. Nós temos que pegar o que está sendo pregado, trazer para a nossa vida e avaliar aonde nós nos encaixamos no decorrer de tudo o que está sendo dito. As pedrinhas, muitas das vezes, são as mágoas, os rancores, a falta de perdão, a precipitação, a não paciência, a não humildade, o não desejo de praticar aquilo que é honesto e correto. Tudo isso são pedrinhas que roubam a beleza e a perfeição e a formosura desse vaso que Deus quer fazer. Está conseguindo compreender? Você está entendendo? Como diz a Lucy Golden, né? Eu não tinha pedrinha. Às vezes não temos pedrinhas, mas às vezes nós estamos seco demais. Às vezes nós estamos liso demais. E enfim, como diz Joíros, falta de amor ao próximo e tantos outros ingredientes e itens que vai ser inserido no meio desse barro e tira toda a formosura e beleza pela qual Deus quer que ele esteja. Colocou sobre a roda serve tanto para moldar como para observar as imperfeições. Colocou sobre a roda e começou a rodar. E aí foi moldando, e aí a palavra de Deus veio para Jeremias dizendo: não poderei eu fazer com você e com vocês, como esse oleiro está fazendo com esse barro que se quebrou, ó casa de Israel. Não poderia eu fazer dessa mesma maneira, dentro da minha vontade? Escuta o que eu vou dizer para você nessa oportunidade. Quando Deus, Ele nos pegou, Ele nos encontrou quebrados, Ele nos encontrou derrotados, detonados e destruídos. Ele poderia muito bem pegar um recém-nascido, uma recém-nascida e dizer assim, ó, vou pegar esse bebezinho, vou começar a trabalhar na vida desse bebê, na vida dessa criança. Quanto a você que já pecou demais, para mim não importa, não quero saber de você não. Você está cheio de maus costumes, cheio de maus hábitos, cheio de bardas todas erradas, então ó, não quero mais saber de ti. Vai viver a tua vida de pecado, porque eu vou pegar uma criancinha inocente que nunca pecou, e dessa criancinha farei eu uma pessoa escolhida, um homem escolhido, uma mulher escolhida. Quanto a você, você já pecou demais, não quero saber de você. Mas não, Ele não nos descartou, Ele não nos desprezou, Ele não nos jogou fora. Ele disse, vem cá, você está quebrado, você já aprontou demais, já errou demais, vem cá que eu vou tirar as pedrinhas. Vem cá que se você estiver muito liso, eu vou acrescentar alguma coisa aqui, algum ingrediente espiritual em você, para tirar essa lisura, né, e fazer de você uma pessoa mais firme. Se você está muito rígido, vou colocar a água do Espírito para você ficar mais flexível, e vou te fazer conforme eu bem quero. E está trabalhando em nossas vidas todos os dias. Deus está trabalhando em nossas vidas todos os dias. Deus está agindo na minha vida, na sua vida, em nossa vida, todos os dias. Agora você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender uma coisa: que quem está fazendo o vaso é Deus, e não é o vaso que está escolhendo quem ele vai ser. Quem está moldando o vaso é Deus. Preste bem atenção nisso daqui, porque aqui vai enquadrar a sua vida. Preste atenção. Quem está moldando o vaso é Deus. Não é o vaso que está pedindo para o oleiro quem ele quer ser. Ó, oleiro, meu Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Não, o vaso não fala, o vaso não pede o que ele quer ser, o vaso não determina onde ele vai ser colocado, o vaso não determina qual será a sua utilidade. É ele que é o oleiro, que pegou esse vaso todo estragado, todo quebrado, que vai determinar aonde que esse vaso será usado, aonde que esse vaso terá a sua utilidade. E aí, pastor, e aí que eu quero citar dois exemplos para você entender
que quem escolhe, quem coloca no lugar e quem exalta e quem faz como deve ser feito é Deus. Na sua casa, olha para cá, na sua casa existe dois tipos de vasos, e ambos no lugar errado não servirá para nada. Na sua casa tem dois tipos de vasos, e ambos no lugar errado não servirá para nada. Pelo contrário, vai atrapalhar o ambiente. Qual o exemplo? Olha o exemplo que eu vou te dar dos dois vasos. Na tua casa tem o vaso que é usado no banheiro, e na tua casa tem o vaso que é usado aí na sala, em cima da mesa, ou em qualquer outro ambiente visível e familiar. Se você pegar o vaso do banheiro e colocar em cima da mesa da tua casa, como que você vai receber visita? Com o vaso do banheiro, com a tampa e tudo, em cima da mesa da tua casa. Aquele vaso foi feito para ser usado lá no banheiro. Lá no banheiro não existe nada mais abençoado do que aquele vaso no lugar dele. Ali no lugar dele, ele é uma solução indispensável. Imagina a sua casa sem o vaso no banheiro. Para pensar. Imagine a sua casa sem o vaso no banheiro. Lá no lugar dele, no lugar exato que ele foi feito para estar, é a verdadeira bênção. Mas se você tira ele de lá e coloca em cima da mesa do jantar, como que fica? Como que fica? Como que você vai sentar para se alimentar com o vaso do banheiro em cima da sua mesa? Ainda que você venha encher ele de flores, não tem condições. Ele não foi manipulado, ele não foi feito para estar em cima da mesa, ele não foi feito para estar na sala de recepção, ele não foi feito para estar do lado do seu fogão, ele não foi feito para estar na porta de entrada da sua sala. A utilidade dele 100% é dentro do seu banheiro e de preferência de porta fechada. Quando ele é usado dentro do banheiro de porta fechada, ele é 100% útil. Mas a partir do instante que você tentar usar ele em qualquer outro ambiente, de porta aberta ao olho nu, já não tem condições. Ele tem que ser usado de preferência longe de qualquer tipo de manuseio de alimentos, de qualquer tipo de ambiente que você vai comer, de qualquer tipo de ambiente familiar. Aí sim é um vaso 100% utilizável. Porém, como o vaso do banheiro não pode ser usado em cima da mesa, o vaso que é usado em cima da mesa não pode ser usado no banheiro. Faça uma troca, tira o vaso do banheiro e coloca em cima da mesa, e pega o vaso ali em cima da mesa e coloca no banheiro. Os dois, ambos não servirão para nada. Ambos não servirão para absolutamente nada. Ambos não terão utilidade para nada. Por quê? Porque o vaso que você colocou lá no banheiro, que é um vaso muito bonito, muito belo, cheio de flores, ali naquele lugar não é lugar de beleza, ali naquele lugar não é lugar de enfeite, ali naquele lugar não precisa dele e ele não será utilizado para nada. Às vezes nós, escute, às vezes nós, como vasos na presença de Deus, todos nós somos vasos. Às vezes nós, como vasos na presença de Deus, nós queremos nos promover no lugar que nós vamos estar. Às vezes, como vasos na presença de Deus, nós queremos nos promover aonde vamos nós estar. Não, Deus me escolheu. O meu lugar é o lugar de destaque. O meu lugar é ali. Ali onde todo mundo vai ver que eu sou vaso, que eu sou uma bênção, quando na realidade Deus não te escolheu para isso, e Deus não te fez para isso. Às vezes eu quero me colocar em posições, em lugares e em situações que eu não sou chamado para isso.
É a mesma coisa, por exemplo, eu vou citar um exemplo para você. Eu, a partir de então, eu simplesmente, porque eu estou aqui fazendo live, porque eu prego, eu passar a mão num violão e começar aqui na live, bater violão e cantar. Mas eu não sou um vaso escolhido para isso. O Senhor não me fez assim. Eu não tenho essa capacidade, esse talento de tocar. Eu não tenho. Não adianta eu querer me colocar numa posição que eu sei que eu não sou capacitado. Esse me colocar na posição que eu não sou capacitado pode me levar a eu me quebrar. Quem sabe esse vaso se quebrou porque ele estava tentando na mão do oleiro se moldar do jeito que ele queria, e aí se arrebentou. Eu serei produtivo dentro daquilo pela qual Deus me chamou. Eu serei produtivo dentro daquilo que Deus me chamou. Agora, dentro daquilo que Deus não me chamou, dentro daquilo que Deus não me fez, se eu tentar me aventurar, eu vou me arrebentar, eu vou me quebrar. Eu me lembro claramente do início da fé, quando eu ainda fazia o ministério da oração com alguns novos obreiros também junto comigo, que teve um obreiro ali que disse assim, ó, eu sou um obreiro completo. Eu disse mesmo, sou completo. Eu prego, eu canto, eu toco, eu evangelizo, eu faço de tudo, eu sou completo. Eu disse, amém, irmão, que Deus te abençoe. E não demorou muitos dias, ele estava desviado. Aí você me pergunta, por que ele estava desviado, pastor? Porque ele tentou se envolver com a musicalidade da igreja, e ele ia lá tentar tocar violão, tentava tocar bateria, e não desenvolveu. E não desenvolveu, disse, Deus não me escolheu, Deus esqueceu de mim. Pregava muito bem, mas tentou entrar numa área que não era dele, e acreditou naquilo, e acabou se quebrando sozinho, se entregou à soberba. Como diz o Joilson, o obreiro X-tudo, exatamente, X-tudo, né? É o X-tudo. Esse tipo de pessoas não cresce, não progride, não se mantém. Por quê? Porque, meu amigo, nós temos que procurar entender na presença de Deus quem realmente somos, qual a missão que Ele entregou em nossas vidas. Você dentro daquilo que Deus te escolheu, ninguém te pega. Você dentro daquilo que Deus te vocacionou, ninguém te barra, ninguém te para, e você é a verdadeira bênção. Agora, você, nós, fora daquilo que nós não somos vocacionados e chamados por Deus, nós somos o verdadeiro estorvo, o verdadeiro atrapalho. E é por isso que a Bíblia Sagrada, no começo da convocação de Deus para Jeremias, a convocação foi: desce a casa do oleiro. Por que desce? Em outras palavras, Deus estava chamando Jeremias para uma palavra em que ele precisava estar humilde, vivendo em humildade para ele receber. Uma palavra como essa da parte de Deus, se você não está vivendo em humildade, você não vai aceitar. Você vai achar que Deus, ou que eu, ou sei lá quem quer que seja, está tentando desprezar você. E não é isso. Você no teu lugar certo, você vai produzir muito. Mas você no lugar errado, você vai mais atrapalhar do que ajudar. O vaso do banheiro em cima da mesa, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Para que serve o vaso do banheiro em cima da mesa? Para que serve o vaso da mesa dentro do banheiro? Que utilidade vai ter? Que utilidade terá o vaso da mesa? Eu colocar ele, tiro lá o vaso do banheiro e coloco ele em cima do cano, né? Do cano de 20 polegadas, lá o cano do esgoto. Coloco o vaso, está aqui, ó. Se precisar usar, o vaso está aqui. Tudo é vaso. Não é assim. Tudo é vaso, mas cada um no seu lugar. Tudo é vaso, mas cada um no seu lugar. Pelo contrário, não tem como a obra ser completa. Pelo contrário, não tem como o agir de Deus ser um agir lindo na vida da pessoa. E para isso acontecer, se faz necessário todo esse processo. O
O processo de aceitar o oleiro fazer a obra que ele quer fazer. Quem capacita é Deus, quem escolhe é Deus, quem molda é Deus, quem exalta é Deus, e às vezes quem abate, quem permite o abatimento vir é Deus. Por quê? Porque Ele quer nos fazer conforme Ele entende que nós somos úteis. Se você dentro, escute bem, você dentro e no centro da vontade de Deus, ninguém é igual a você. Não. Você no centro da vontade de Deus, você é indispensável. Existe um ditado, não existe ninguém insubstituível. Sim, existe sim. Todos nós somos insubstituíveis. Não existe base bíblica para dizer que ninguém é insubstituível. Todos nós somos insubstituíveis. Pode outro ocupar o nosso lugar, fazer o que nós estávamos fazendo, mas a posição nossa é insubstituível. Nós somos insubstituíveis. Prova que somos insubstituíveis, que a impressão digital do meu dedo, ninguém na terra tem igual. A arcada dentária que eu tenho, ninguém tem igual. A íris do meu olho, ninguém tem igual. Você consegue compreender? O caule do meu cabelo, ninguém tem igual. E isso prova que somos insubstituíveis. Pessoas podem ocupar a nossa posição terrena, mas nos substituir, ninguém. Eliseu substituiu Elias, mas Eliseu não foi Elias. Josué substituiu Moisés, mas Josué não foi Moisés. A igreja, os discípulos, os apóstolos deram prosseguimento no trabalhar e no ministério de Cristo Jesus, mas a igreja não é Jesus. Então não tem essa de insubstituível, não. Somos insubstituíveis. E se nós estivermos no nosso lugar, se nós estivermos na nossa posição, meu amigo, não tem ninguém igual a nós. Não tem ninguém. Agora, nós fora da posição também, querendo executar aquilo que a nossa cabeça manda, que o nosso sentimento manda, e não o que Deus manda, aí nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Aí nós mais estorvamos do que simplesmente produzimos. Por que você percebe? Escute o que eu estou dizendo para você. Você não percebe que tem pessoas que naquilo que ele faz, naquilo que ela faz, ele e ela é insubstituível? Você já percebeu isso? Que tem pessoas que naquilo que ele faz, que ela faz, são pessoas insubstituíveis. Pode outro ir no lugar dele, pode outro entrar no lugar dela, vai continuar fazendo, quem sabe produzirá até mais, mas como aquela pessoa não existe. Escuta o que eu estou falando. Você que está aí do outro lado, igual a você, só você. Fazer como você faz, só você. Pode outro aprender contigo e fazer igualzinho, mas não é igual a você. Não tem como. Um exemplo, a comida da tua mãe, né? A comida da tua mãe. Quem cozinha igual a tua mãe? Ou cozinha menos, ou pode cozinhar até mais, mas igual a tua mãe, só a tua mãe. Você consegue compreender? Quem cozinha igual a tua esposa? Só a tua esposa. Pode cozinhar até a mais ou a menos, mas igual a tua esposa, só a tua esposa. Quem executa esse trabalho que você faz igual a você? Só você. O dia que você não vai, o dia que você não está trabalhando aí, pode outro ocupar o teu lugar. Pode outro. E faz, pode até trabalhar mais, pode até se doar mais, mas igual a você, com o carisma que você tem, né? Com a dedicação que você tem, o jeito de ser, o jeito de fazer, o jeito de falar, o jeito de agir, não tem ninguém. Você pode colocar o teu filho, que dorme contigo, que vive contigo na tua casa, que ele não será igual a você. Você pode colocar o teu irmão ou a tua irmã gêmeas, que vieram da mesma gestação, que conviveram 9 meses dentro do mesmo ventre ao mesmo tempo, que não vai fazer igual a você. Por quê? Porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu jeito, o seu talento, a sua capacidade que o próprio Deus fez.
Você pega aí todos os seres humanos, meu amigo, não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. Você não consegue perceber que você é diferente de tudo e todos? Você não consegue perceber que, um exemplo, você que tem a sua vida ministerial, você vai pregar, você vai cantar, o que você vai fazer? Você não percebe que as pessoas te tratam e te veem de uma forma diferente? Ou diferente de uma forma positiva, ou de uma forma negativa, mas você é diferente. E assim é o que Deus faz na vida do homem e da mulher, que se coloca como apenas barro e deixa ele, como oleiro, trabalhar na vida desta pessoa. Eu estou em fase de moldagem. Deus está me moldando. Você está em forma de moldagem. Deus está te moldando. Você percebe, você não consegue perceber que você já não é mais aquela mulher da semana passada? Que você já não é mais aquele homem da semana passada? Que muitos eventos aconteceram para contribuir para com essa mudança? Que você já não é mais o mesmo? Você já não pensa mais como a semana passada? Tem pensamentos que você tinha na sua cabeça a semana passada, convicções que você tinha na sua mente a semana passada, que nessa semana você já não tem mais. Já mudou, não. Eu já não penso mais como a semana passada. Semana passada eu pensava que era assim. Hoje, Deus falou comigo, meu entendimento mudou. Agora eu entendo que é diferente. Muita coisa mudou. Por quê? Porque nós estamos em processo. A cada dia que passa, Deus está nos moldando. A cada dia que passa, Deus está nos ensinando. A cada dia que passa, o Senhor está nos enchendo de paciência, nos moldando com paciência, com tolerância, nos moldando com amor ao próximo, nos moldando com simplesmente um olhar de empatia, se colocando no lugar dos outros, nos moldando com um sentimento verdadeiro de entender que o ser humano que errou ali na frente é igual eu e eu posso errar igual ele também. Então tudo isso é o moldar de Deus em nossa vida. Houve, quem sabe, tempo na sua vida, na minha, na nossa vida, que nós olhávamos e nós não entendíamos. Como que pode? Uma pessoa, ela está com Deus aqui, de repente, ela fracassa ali na frente. Quem sabe hoje o teu entendimento a respeito disso mudou. Hoje você começa a olhar e entender, não, fracassou, porque quem sabe falta conhecimento. Quem sabe falta um pouquinho mais de entrega. Quem sabe falta um pouquinho mais de perseverança. Quem sabe, enfim, a tua mente se abriu para entender o teu próximo, para compreender o teu semelhante. E tudo isso é o moldar do oleiro sobre o barro. É o trabalhar do oleiro sobre o barro. Quem sabe alguns tempos atrás você tinha um vício na tua vida, que você olhava e dizia, meu Deus, é impossível eu largar essa prática satânica, essa prática miserável. É impossível eu me escapar das garras dessa situação que eu me encontro. E a palavra foi vindo, o trabalhar de Deus foi vindo, o moldar de Deus foi vindo, pedrinhas foram sendo tiradas, palhas foram sendo arrancadas, né? A lisura que era liso demais, o Senhor começou a colocar ingredientes sólidos para você ficar mais firme. E hoje você olha para trás e diz, nossa, como que pode eu ter largado, hein? Como que eu consegui parar de fumar? Como que eu consegui parar de beber? Meu Deus, como que eu consegui parar de beber, parar de usar droga? Como que eu consegui abandonar aquela vida de boemia, aquela vida de noitada? Eu não conseguia ficar em casa final de semana. Olha eu final de semana orando, olha eu final de semana em casa com a família. Como que pode? Como que pode num calor desse que está acontecendo na minha cidade, eu ficar sem beber? Eu ficar sem me envolver com coisas erradas? Mas o que é isso? É o moldar de Deus, é o trabalhar de Deus. A cada dia que passa, Deus está nos moldando. A cada dia que passa, Deus está nos aperfeiçoando. Você já não é mais aquela pessoa que se passou. Você já não é mais aquele homem que se passou. Você pode não ter se desviado do Evangelho, mas você pode ter certeza que você está chegando mais próximo da luz a cada dia. A cada dia você está mais perto da luz. E quanto mais perto da luz, mais longe das trevas. O que é isso? O que é isso? É o oleiro trabalhando na sua vida sobre as rodas. O que é a roda? A roda é o mundo. A roda é o mundo. O mundo está girando, meu amigo. Cada giro que o mundo dá, Deus vai te aperfeiçoando mais ainda. Cada giro
que a roda da olaria, que a roda do oleiro dá, ele mais trabalha e molda a boca do vaso, e molda a cintura do vaso para ficar mais fino, molda a parte de baixo, e vai moldando. Cada giro daquele é um aperfeiçoamento. Cada giro que o mundo dá, Deus está te aperfeiçoando. Às vezes você não está vendo, você não está percebendo, mas pode perceber que até na tua aparência, cada dia que a roda gira, Deus está trabalhando mais ainda. Você não percebe? Deixa eu te falar uma coisa aqui, você há de concordar comigo. Escuta, isso daqui você vai entender. Um abraço, Maura, Deus te abençoe, que bênção. Tá aí, ó, Maura, Mauri, Valdinei, né? A Elma, toda a família. Um abraço para minha família, eu amo vocês, viu? Escute, cada giro que a roda dá, mais aperfeiçoado, eu e você vamos ficando. E se você for observar, até a tua aparência, pega umas fotos tuas de 10 anos atrás e olha nas tuas fotos atuais. Pega as tuas fotos de 10 anos atrás e olha nas tuas fotos atuais, e você vai ver que você está mais bonito, você está mais bonita. Aí você diz: meu Deus, que isso? Quanto mais o tempo passa, mais Deus nos aperfeiçoa. Dá uma olhada, pega as tuas fotos de 10 anos atrás, dá uma olhada, você vai dizer: meu Deus, como que eu era feio, hein? Como que eu era feio? Parece que eu tinha um rosto meio chupado, um cabelão armado, um negócio estranho. Você está entendendo? Mas por quê? Cada dia que passa você está ficando melhor. Cada dia que passa Deus está moldando, você está ficando mais bonito, mais bonita. Isso eu estou citando de 10 anos atrás. Se pegar de 20, 30 anos atrás, aí dá medo. Aí dá medo. Como diz o Joilson, é igual vinho, né? Quanto mais velho vai ficando, melhor fica. Você está conseguindo compreender? Você pega a foto tua de 25 anos atrás, 30 anos atrás, você diz: Jesus dos crentes, da onde que saiu isso, meu pai? Aquele cabelão, né? Aquele cabelão, aquela situação tenebrosa. Só Deus. Os anos foram generosos, Mauri. Foi generoso com todos nós, né? Os anos foram generosos com nós. E tem gente que ainda tem vergonha de falar a idade, diz que não quer chegar na velhice. Meu amigo, quanto mais velho você vai ficando, Deus vai trabalhando mais, e mais belo você vai se tornando, mais bela você vai se tornando. Por quê? Porque é o trabalhar do oleiro sobre o vaso, né? É o trabalhar do oleiro sobre o vaso, é Deus moldando. Se você não tem precisão do que eu estou te falando, vai lá e pega as tuas fotos. Pega as tuas fotos e dá uma olhada nas tuas fotos antigas. Você vai dizer: meu Deus, o que é isso, Jesus? O que é isso? Aonde estava a tua misericórdia sobre a minha vida nesse dia? Por quê? Porque a cada dia que passa, o Senhor vai nos moldando e nos preparando e nos ajustando. Se na aparência nós estamos assim, imagine espiritualmente como nós não estamos evoluindo. Milagres existem, Lisa? O nosso Deus é o Deus de milagres. Você entende? Então, deixa Deus trabalhar. Deixa Ele fazer de você o vaso que Ele quer fazer. Deixa Ele fazer de você a mulher que Ele quer fazer. Deixa Ele fazer de você o homem que Ele quer fazer. E o que Ele está fazendo é tão perfeito, que agregado a todo esse moldar, estão as tuas experiências de dores, estão as tuas experiências de triunfo, estão as tuas experiências de livramento, estão as tuas experiências de tudo que você já viveu. Hoje, se você parar para avaliar tudo que já aconteceu na sua vida, se torna um livro de exemplo para muitas pessoas. Olha para cá, se transforma em um livro de exemplo para muitas pessoas dessa terra. Uns aqui, como Deus faz o vaso como Ele quer, uns aqui, o livro teu de exemplo será na família, outros no casamento, outros na vida financeira, como você evoluiu, como você conquistou, quando outrora você não tinha nada, os degraus que você subiu para chegar onde está. Outros na vida espiritual, outros na reconstrução sentimental, que outrora foi destruído, e você chegou aos cacos e hoje foi reconstruindo de degrau em degrau, e hoje você tem a sua família. Outros foram na área ministerial, teu ministério estava destruído, detonado, e hoje Deus te exaltou. Enfim,
todos nós que aqui estamos, todos, temos uma história a ser apresentada e que irá impactar muita gente diante de tudo que nós passamos. E aí que nós aprendemos que até as dores, até as dificuldades, até os apertões de Deus, até as dificuldades que nós enfrentamos, tudo isso serviu para preencher esse vaso de essência, a essência da experiência, a essência da maturidade, a essência de tudo aquilo que vem de Deus. Por quê? Porque um vaso vazio é apenas um vaso vazio. O que embeleza o vaso que está em cima da tua mesa e da tua casa não é simplesmente o vaso, é o que tem dentro dele. São as flores, as folhagens, as rosas. É isso que deixa esse vaso bonito. Um vaso vazio, sem nenhuma folhagem, sem nenhuma flor, sem nada, é um vaso, apenas um vaso. Mas colocou-se flores ali dentro, já se transformou em algo belo. E você tem que entender, nós temos que entender, que para ter flores, tem que ter espinho. Para ter flores, para ter rosas, tem que ter espinho. E isso já aconteceu e tem acontecido na sua vida. E eu e você e nós temos que tomar consciência que esse oleiro que não desistiu de nós, continua trabalhando diariamente para fazer uma obra bela, uma obra gloriosa, uma obra maravilhosa. Eu vou concluir dizendo algo para você, algo muito importante, muito importante. Tem pessoas, creia no que eu estou te falando em nome de Jesus, tem pessoas melhorando dia após dia, só de observar os teus passos. É isso mesmo, vou repetir. Tem pessoas melhorando o seu caráter, melhorando os seus comportamentos, melhorando na fé, melhorando em tudo, só de observar os teus passos. Tem gente se convertendo dia após dia, só de te observar. Você não está pregando para ele, para ela, você não está precisando fazer nada. Só a tua manutenção no dia a dia com Deus está sendo motivo de conversão de muita gente. Você não está vendo, e Deus não vai permitir você ver, para você não se encher de orgulho e não perder essa essência maravilhosa da humildade que você está andando. Mas o teu dia a dia está sendo assim. Tem gente se convertendo só com a tua mudança, com o teu permitido oleiro trabalhar na tua vida. Tem pessoas que te observam e dizem assim: olha, eu não vou falar nada, não vou nem falar para ele, nem falar para ela, mas está servindo de exemplo para mim. Passou tanta luta, passou tanta guerra, não era nada, era um Zé Ninguém que vivia vendendo almoço para comprar a janta. Olha como está prosperando. Não era ninguém, era uma pessoa totalmente derrotada. Olha como que está cheio do Espírito Santo. Não era ninguém, não tinha conselho para dar para ninguém. Olha como quando abre a boca Deus fala. Enfim, tem pessoas crescendo espiritualmente só de observar a permissão que você está dando para o oleiro te moldar na face da terra. Nunca rejeite o moldar de Deus em tua vida. Nunca tente querer ensinar para Deus o que é para Ele fazer na sua vida. Não, fique na posição e deixa Deus trabalhar. Tem muita gente que no silêncio está seguindo o teu exemplo. Tem muita gente que no silêncio está trilhando passos firmes, passos de fé, porque está observando a tua permanência nesse moldar e nesse trabalhar do oleiro que ainda continua trabalhando em nossas vidas. Ele não concluiu a obra dele, não, ele está trabalhando. Tem muita coisa a melhorar em nossas vidas, muita. Tem muita coisa a melhorar no nosso comportamento, muita coisa a melhorar no nosso sentido de fé e de vida espiritual. Tem muita coisa a melhorar no nosso dia a dia, no amor para com o próximo, no comportamento diante das adversidades, muita coisa a melhorar no momento de afrontas. Tem muita coisa a melhorar, mas já estamos servindo de exemplo para muita gente. Para muita gente. Você pode ter certeza do que Deus está falando comigo e com você. Tem muita gente que segue o nosso exemplo. E aí? Deixa o oleiro trabalhar.
é Ele que está trabalhando. Tem dias que a luta é maior, tem dias que a luta é menor. Tem dias que a gente se alegra um monte, tem dias que nós estamos mais retraídos. Mas isso não quer dizer que Ele não está trabalhando. Ele está moldando. E o melhor de Deus está por vir em nossas vidas. Tenha certeza disso. Creia nisso. E vamos para cima em nome do Senhor Jesus. E quanto a você, que é um vaso, que está quebrado, que está derrubado, que está caído, porque você, quem sabe, foi liso, porque quem sabe você foi duro demais, porque quem sabe tinha muita pedra no seu caminho e você fracassou, esse é o momento de você se voltar para Deus. Senhor, eu estou aqui, me aceite na tua presença, reconcilie com Jesus, volte para Ele. Você que está afastado do Evangelho, volta para Jesus, escrevendo ali no tempo: Senhor, eu estou reconciliando com o Senhor Jesus. Não é uma questão de igreja, não é uma questão de religião, não é uma questão de você seguir um pastor ou seguir um padre. A questão é você se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque na fritada dos ovos, naquele grande dia, só Ele é que pode aprovar ou reprovar a nossa vida aqui nessa terra. Se volte para Jesus. Senhor, eu estou reconciliando contigo, Jesus. Eu entrego a minha alma para ti, Jesus. Eu quero andar nos teus caminhos, Jesus. Para você, quem sabe, escrever isso e tomar essa decisão, pode ser uma coisa muito séria, porque você diz: pastor, mas como que eu vou fazer isso? Se eu estou cheio de vício, se eu estou cheio de problemas, se eu não consigo. Ninguém consegue. Se tem alguém conseguindo, é porque é pura misericórdia do oleiro, é pura misericórdia de Deus. Ninguém consegue, é pura misericórdia de Deus. Eu e você, nós precisamos apenas fazer a nossa parte. Faça a sua parte, e o Senhor vai te ajudar, e te ajudar muito. Tá bom? Abra a sua mão. Abra a sua mão, em nome do Senhor Jesus. Você que vai reconciliar com Deus, escreva na linha do tempo: eu estou voltando para Jesus. Você que ainda não aceitou, escreva: eu estou aceitando a Jesus como meu Salvador, e o Senhor vai te honrar. Abra a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus. Que a bênção que enriquece sem acrescentadores recaia sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Que o Altíssimo Deus venha nos limpar da amargura, da tristeza, do rancor, da mágoa, da vingança. Que o Senhor venha nos limpar do sentimento e do complexo de inferioridade. Que Deus venha tirar de nós todos os pedregulhos, todas as pedras, todos os pedriscos que têm nos atrapalhado a evoluir e a ser moldado conforme a vontade de Deus. Que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo. Que o Senhor venha colocar dentro de nós a essência da sua glória, a essência da sua presença, a essência do seu poder. Eu profetizo dias de transformação, dias de renovo espiritual sobre a vida de todos, em nome de Jesus. E você que crê, você que concorda, diga amém. E eu concordo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Baruch Hashem. Graças a Deus. Que privilégio. Que privilégio estarmos aqui diante da palavra de Deus. Eu vou concluir. Muito obrigado pela sua atenção. Número da conta do Ministério para o projeto MME, Janela 1040, está na linha do tempo. Nos ajude e o Senhor estará te honrando e te honrando muito, em o nome do Senhor Jesus. Compartilha essa live. Compartilha essa live. Deixa Deus te usar. Compartilha aí. Compartilha, que é a bênção de Deus. Vamos para cima. Ó.